Vamos agora dar início à primeira sessão deste Congresso. Analisar a maturidade digital de Portugal face a outros mercados e como ela se relaciona com o crescimento da economia nacional é fundamental para se poder acelerar a transformação para o digital. Qual é hoje o nível de penetração tecnológica na economia e que impactos tem na produtividade, na competitividade e no PIB? Em que fase está a transformação tecnológica das empresas portuguesas? Como endereçar o tema do digital ao nível organizacional e na capacitação dos recursos? Passo de imediato a palavra à moderadora desta sessão, Mafalda Anjos. Olá, muito bom dia, minhas senhoras e meus senhores. Antes de mais, só um minuto para agradecer a amabilidade deste convite para moderar este ilustre painel de especialistas para falarmos hoje de estratégia digital. Falar digital hoje, para mim, e eu penso que para a maioria de todos vós que estão aqui hoje presentes, é quase como falar de água potável. Não vivemos sem o digital, ela faz parte dos nossos dias. De facto, o digital já não é uma opção, é uma necessidade, tanto para nós cidadãos como para as empresas. O digital tornou-se, de facto, uma commodity. Como tão bem, por exemplo, ilustrou a minha querida amiga Mafalda Ribeiro, que de surpresa abriu este congresso, e que tão bem mostrou como a tecnologia e o digital podem fazer uma diferença brutal nas nossas vidas. O que nos junta aqui hoje, de facto, é perceber em que ponto está Portugal nesta transformação digital, que é um fenómeno profundo, com tanto de promissor como de revolucionário, até por vezes um pouquinho assustador. Como é que vai, afinal, a lusitana maturidade digital? Eis a questão. Bom, não é a mim que estão aqui para ouvir e, por isso, para abrir as hostilidades, eu chamo ao público Luís Pedro Duarte, um dos keynote speakers de hoje. Ele é Managing Director da Accenture Strategy e vai fazer-nos uma pequena apresentação de 20 minutos, e serão mesmo 20 porque já partimos um bocadinho de atraso. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. É sempre um privilégio voltar à APDC. Eu tenho a possibilidade de já ter acompanhado este congresso já desde há alguns anos e voltar a este congresso, como vos digo, é um privilégio e principalmente também, como também já foi referido até na sessão anterior, vi sucessivamente a testemunhar aquilo que tem sido a evolução do congresso e eu queria também em particular, e não posso deixar de dar os parabéns à direção da APDC na pessoa do seu presidente, ao Rogério Carapuça, e também vou usar simbolicamente a Ana Gonçalves Pereira, diretora executiva da APDC, que põe esta máquina toda a funcionar e pela ambição e ousadia que tem colocado todos os anos no Congresso. Nós já tivemos aqui a Mafalda, estiveste uma fala extraordinária, e muito obrigado pela tua inspiração inicial e que nos ajuda muito a entender a essência disto tudo e, portanto, é bom estarmos sempre centrados no que é a essência e para que é que estas coisas servem. E eu, para vos falar sobre estratégia digital hoje, começava por convidar-vos e por partilhar convosco um vídeo que eu peço à Regi, por favor, que o ponha no ar. Symphonology is this joining of humans and computers. It's taking something incredibly classic, a piece of composed music, but it's generated from a computer. It's inspired by a computer. Transprose is a program that creates music from literature, and it was my thesis for grad school. What it does is it tags 14,000 common words with 8 different emotions. And I can use that to influence the tempo and octave and pitch of a musical piece. So Accenture Strategy reached out to me a couple months ago, and they'd seen some of my pieces on YouTube, and they wanted to see if I could make a piece based on business articles. Normally, I'm working with novels, and when I first received this content, I wasn't really sure what to expect or if it would work at all. So I went about it very similarly. I found the emotions in the articles and then used that data to create music, all programmatically. What was super cool about it to me was that they wanted to then give that piece to a composer who was going to make a symphony out of it. I heard the first piece you output today. I loved it. Oh, really? Oh, Yeah. okay, thanks. Did you find anything particularly difficult? I was wondering how I could change this da-dee-da-da-da. I changed it, like, I re-harmonized, like, more in a French way, like, Ravel. Oh, that's so cool. I love hearing your thought process.
I love what the composer Matthew is doing with it. I love that he was able to comprehend the whole piece, find the motifs that really worked, and was able to flesh it out and create something in the same emotional vein of what I had created. This project is unique because it's business articles run through my AI, Transprose, then given to a human composer, and then given to rare volume, and then it will be performed at the Louvre, which I think is the first time that that's ever been done. My hope is that after experiencing symphonology, people realize that technology can create beautiful collaborations between people and computers. Não? Ouvem? Ouvem. O digital não é só isto, mas isto também é o digital. E eu escolhi, isto é, de qualquer das formas, para terem ideia, isto deu origem mesmo a um concerto que houve na semana passada no Louvre, com uma orquestra sinfónica. Eu acho que isto é muito ilustrativo e muito paradigmático do que é ou pode ser o digital. Só 2 ou 3 notas. A primeira que convidam é a tecnologia ao serviço da criatividade, que é de alguma forma uma inversão de algum tipo de paradigma que temos assistido nos últimos anos. Há um motor de busca que seleciona palavras, há um software que faz uma composição e que ajuda a criatividade humana a refiná-la do ponto de vista da escrita, e convidam esta rapariga designada profissionalmente de tecnologista. Ela depois, e ela estava habituada a fazer novelas, romances, fez também música neste caso, e depois há um músico que compõe e põe música em cima da escrita e no fim há um concerto. Eu acho que isto é paradigmático porque isto significa, na prática e do ponto de vista do que é o digital, que nós continuamos a ter entretenimento disponível. O resultado final é um concerto, repito, mas feito de forma completamente diferente. E eu acho que isto nos ajuda um pouco a entender do que é, como digo, este tema do digital e como é que nós devemos pensar ao mesmo tempo em fazer coisas diferentes usando a tecnologia. Eu também acho que nós não podemos falar de estratégia digital sem também esclarecer um pouco alguns conceitos e sermos rigorosos e focados em algumas das variáveis que o definem. Porque, caso contrário, também, como calculam, e não é por estarmos num Digital Congress, mas a palavra digital começa a ser muito intensivamente usada. Eu acho que nós depois, quando falamos de estratégia digital, nos confundimos um pouco entre conceitos e buzzwords e um significado que nem sempre é rigoroso. Eu acho que nós, quando falamos sobre estes temas, por um lado, nós não podemos ignorar aquilo que acontece com os cidadãos, mas temos que estar a pensar nestes temas muito para além do que são taxas de penetração, do que são transações online, do que é o uso da internet. Eu acho que nós temos que estar para além disso, mas, repito, não ignorar. Há um exemplo que eu gosto de sempre dar, e vocês, e aqui o Congresso em particular é familiar e acho que se percebe muito bem, tudo a forma como o setor de mídia foi impactado pelo tema do digital. E não estou a falar só nos processos das cassetes que passaram a vídeos e a fecheiros, não estou a falar só disso, estou a falar da própria alteração do modelo de negócio. E há pouco, penso que era o próprio Rogério Carapuça que referia que o setor perdeu um volume significativo de receitas de publicidade para outros players. Portanto, isto foi mais longe porque impactou verdadeiramente o modelo de negócio. Falar de digital, de estratégia digital, eu sintetizaria desde já na nossa obrigatoriedade entre cruzarmos tecnologia com negócio e perder de vez o paradigma que dizia que a tecnologia é suporte ao negócio. A tecnologia passou a ser o negócio. E é só quando nós falarmos com esta perspectiva que nós temos de falar de estratégia digital. Há outro aspecto que me parece absolutamente paradigmático quando nós falamos do digital, que tem a ver com tudo o que seja a desmaterialização. A Kodak é um dos casos referidos. Eu acho que a Kodak não é por termos passados de máquinas com rolos eu gosto do tema da Kodak porque para mim é também muito ilustrativo do que é que foi termos fotografias impressas, processo físico, poucas fotografias e passamos a ter milhares de fotografias armazenadas. O volume de informação disparou.
Eu às vezes até quando estou a organizar as minhas fotografias parece que só nasci no ano 2000, porque acho que quando tive a minha primeira máquina digital, só desde aí é que tenho, de resto a minha mãe tem a minha fotografia dos 10 anos, a minha fotografia dos 11 anos. Parece que a vida nesse aspecto mudou. Portanto, eu acho que é um aspecto muito paradigmático porque passámos a ter muito mais informação, passámos nós a escolher assim o que é que queremos imprimir e, portanto, os processos passam a ser substancialmente diferentes. Obviamente que isto traz e trouxe modelos de negócio novos. Portanto, a desmaterialização é um tema. Associado a isto, eu acho que há outra variável absolutamente chave e crítica, que é o remoto. E o remoto, eu tenho que outra vez usar a Mafalda e o exemplo que nos deu. O digital permite e tem essa faculdade de aumentar o número de processos e de interações que se fazem remotamente. E o próprio vídeo também era paradigmático dessa forma. Há uma pessoa que escreve em Nova Iorque, há um que compõe em Paris e não há nenhum tema por isso. A quantidade de processos e de interações, a começar no próprio estado da relação do Estado com os cidadãos e também nas empresas, que pode ser desmaterializado, é brutal por via da introdução das tecnologias. E, portanto, todo o tema do remoto, que tem outros impactos. Eu acho que tem impactos na mobilidade de quem tem dificuldades de mobilidade no dia-a-dia, mas altera as estratégias de mobilidade. Portanto, não pode ser dissociado, porque no limite todos nós vamos poder fazer quase tudo sem termos que nos deslocar fisicamente da mesma forma como nos deslocávamos. Isto é uma variável importante quando nós pensarmos como é que definimos uma estratégia digital. Só antes disso, ali uma pequena nota após o exemplo que ali está, que é, eu acredito, e nós, enfim, temos visto vários estudos, que o verdadeiro volume de informação vai disparar quando tivermos máquinas a falar umas com as outras. Quando, como o exemplo que está aqui, quando o frigorífico falar com o nosso telemóvel, quando o nosso telemóvel falar com a máquina de lavar, depois não sei qual é a conversa entre o frigorífico e a máquina de lavar, mas isto vai multiplicar-se, isto vai ser exponencial. E obviamente, também, e é um tema também querido e grato aqui ao Congresso, eu acho que está muito associado também a nós continuarmos a ter redes de telecomunicações cada vez mais robustas, cada vez com mais largura de banda, cada vez com redução de latência e, portanto, eu acho que ainda nos falta dar um salto também do ponto de vista das infraestruturas, que já são bastante boas cá em Portugal, a propósito também do estudo que nós fizemos e que demonstra isso cientificamente, mas eu acho que ainda falta dar um salto do ponto de vista da robustez das redes para permitir este chamado machine to machine. Aí sim, muito associado também ao tema vulgarmente mais designado de Internet of Things, nós vamos passar a ter um aumento exponencial de informação trocada e depois resta saber o que é que vamos fazer com essa informação. Eu acho que há um tema da geografia também. Um negócio digital é um negócio à partida sem geografias no sentido convencional do termo. Esse tema também já foi aqui referido na sessão de abertura. Isto, atenção, são vasos comunicantes, isto funciona nos dois sentidos. Isto significa que quem quiser lançar um negócio digital, à partida não tem fronteiras, mas se isto é válido daqui para fora, também é válido de fora para cá. E mais uma vez vejam, como também já foi referido, quem são os principais anunciantes a nível global, do ponto de vista de quem é distribuidor da publicidade, não quem são os investidores, e isto começa a ficar muito concentrado. E todas as empresas portuguesas começam a anunciar diretamente em players estrangeiros. Portanto, atenção que isto, tanto como dá para ir para fora, atenção que também dá para os de fora virem para cá. E eu tenho aqui uma nota, eu acho que depois o painel também se pode pronunciar um pouco sobre isso, que é se isto não tem potencial para aumentar os desequilíbrios. O nosso Presidente da República falava um pouco no país a duas velocidades. Eu acho que esta questão está muito para além do país. Eventualmente é uma questão entre a Europa e outras regiões do mundo, porque há potencial, pensamos nós, para os desequilíbrios aumentarem. Ainda assim, não é necessariamente uma conclusão em termos absolutos. Pois é muito evidente do ponto de vista da chamada workforce as alterações que estão a existir. Muito, muito significativo. Mais uma vez, se nós pensarmos que no vídeo aquela rapariga tecnologista, ela combinava claramente capacidades criativas com capacidades tecnológicas, eu acho que esse é um dos temas e vai ser um dos temas. Nós vamos ter novas linguagens. A Alemanha, por exemplo, tendo, por razões infelizes e tristes, teve que ter recebido muitos refugiados, a Alemanha tem programas para os refugiados, quer de língua alemã, quer de programação. A programação está a ser a nova língua, enquanto
capacidade mais básica enquanto capacidade mais elementar. Isto significa que nós estamos a criar novas capacidades, muitas vezes só para acompanhar o ritmo que as coisas estão a acontecer, não significa necessariamente que isso sejam saltos do ponto de vista da qualificação, e o nosso estudo, em particular para Portugal, revela que nós temos um progresso significativo ainda a fazer nesse domínio. Eu penso, mais uma vez, que este não é um tema exclusivo de Portugal. Acho que Portugal tem um tema crítico adicional que tem a ver com a parte demográfica. Nós temos um drama seríssimo do ponto de vista da demografia, e eu antecipo que, particularmente em Portugal, de uma forma geral na Europa, nós vamos ter um tema sério no que toca a talento, porque nós estamos à procura de pessoas com outras capacidades, ou melhor, com a combinação de outras capacidades. E dito isto, eu acho que nunca, como nos dias de hoje, foi absolutamente crítico combinar capacidades técnicas, se quiserem tecnológicas, com capacidades criativas. Outro facto que é sempre associado quando falamos de estratégia digital, que é pensar, mas isso é muito IT e isso é muito caro. E isso também não é necessariamente verdade. Conforme nos disse, se alguma coisa para mim define este tema, é precisamente a interseção entre negócio e tecnologia. E repito, é a interseção. Eu acho que a questão que se levanta mais é como é que as empresas em particular, ou mesmo organismos públicos, como é que vão comprar essa tecnologia. E eventualmente vão ter que mudar a forma como o fazem. Vão ter que mudar a forma como têm infraestruturas próprias em casa, a forma como têm aplicações, a forma das suas próprias equipas, da forma como estão capacitadas a lidar com isso no dia-a-dia, porque o que eu acho que vai fundamentalmente alterar-se é a forma como vão comprar toda a componente tecnológica. Em alguns casos, fortemente combinada já com serviços. Isto é, nós não temos uma infraestrutura por um lado, uma aplicação por outra, e depois temos as nossas operações. Em alguns casos, eu penso que vai haver uma tendência acelerada para comprarmos serviços integrados entre, se quiserem, ferramentas, aplicações e o próprio serviço final. Obviamente, todos os temas da cloud contribuem para isto e, obviamente, também que são levantados temas de segurança. É inevitável, é inevitável. Ouvimos também a senhora Ministra falar do Estado enquanto garante da privacidade. Eu acho que todo o tema do Digital Trust é um tema que vai estar em cima da mesa, porque não vai ser indiferente nós comprarmos serviços a quem tem servidores em alguns países, não sei, da Ásia Central, ou quem tem a informação armazenada em algum país europeu, simplesmente por questões de regulações diferentes. E este tema vai estar em cima da mesa. Curiosamente, nós associamos sempre isto a hackers e a grandes piratarias e a grandes bandidos, etc. Nós temos um estudo agora muito interessante que fizemos recentemente que diz que metade dos problemas com segurança informática resulta do mau uso dos empregados das organizações sobre os próprios procedimentos das empresas. Portanto, eu acho que adicionalmente há aqui um desafio também de um ponto de vista de formação, de certificação, de compliance das organizações com os seus empregados, porque o tema da segurança é um tema que passa a ser mais delicado e mais sensível e, portanto, vamos ter que saber cuidar dele, eventualmente, de forma diferente, como o temos feito até agora. E só para terminar, do ponto de vista de armazenamento, o custo não está a aumentar necessariamente. Eventualmente vamos precisar de mais espaço de armazenamento, mas isso é outra questão, porque, conforme estava a dizer, nós vamos ter tanta mais informação, resta perceber que utilidade é que nós vamos ter e como é que vamos fazer a aplicação dessa informação no sentido, como digo, que nos traga utilidade. Um ponto para falarmos de inovação. Às vezes coloca-se esta questão do digital como há um negócio tradicional por um lado e depois há o digital que parece uma coisa completamente nova e diferente ao lado e isto não é verdade, não é necessariamente assim, não é quase obrigatório que assim seja. O que é que eu quero dizer com isto? Nós acreditamos que vai haver cada vez mais aquisições, a inovação vai ser cada vez feita mais por aquisição. Todas as startups que existem são vistas como polos de inovação, porque há sempre um legacy cultural nas organizações que muitas vezes, naturalmente, limita a capacidade de inovação e muitas vezes é preciso comprar e, portanto, eu acho que vai haver uma tendência para nós
para os negócios mais tradicionais, se quiserem, poderem comprar ou poderem ser eles próprios incentivadores de novas startups, mas mais do que o aspecto do produto ser diferente, do serviço ser diferente, de terem culturas diferentes. As grandes organizações tendem a criar monoculturas que não são necessariamente amigas da inovação e, portanto, eu acho que vai haver tendência para haver mais aquisições, a inovação vai ser adquirida. Também acreditamos que tudo isto é um tema de experimentação, no bom sentido da palavra. As organizações têm que se tornar mais experimentalistas. Porque reparem, quando dizem, não sei o que é estratégia digital, nesta altura não há muitas referências. O processo clássico de elaboração de uma estratégia, nós íamos ver benchmarks, íamos ver empresas dos mesmos setores, isso desapareceu nesta altura. Nós estamos a falar de negócios novos. Então, todo o caráter experimentalista, quer do ponto de vista processual, quer do ponto de vista cultural, passa a ser crítico numa organização. Isto até para nós, eu neste caso, enquanto consultor já há alguns anos, também estou numa verdadeira alteração de paradigma, porque historicamente os clientes pedem-nos benchmarks dos mesmos setores e dos seus concorrentes, e agora não, querem benchmarks de outras indústrias. Isto é uma alteração completa face ao que tem sido a nossa vida. Porquê? Porque se percebe que alguns setores, algumas empresas estão à frente. Há um inquérito muito curioso da Forbes, aqui há uns tempos atrás, onde perguntava aos executivos qual era a principal ameaça ao negócio. E a resposta que ganhou foi The Uber Effect. Toda a gente tem medo que lhe surja, passa a publicidade, um Uber da vida, que é como quem diz, alguém que disrompe, alguém que é massivo e que apareceu do nada. O David depois talvez possa falar um pouco sobre isso, mas eu diria que a Sonai não está tão preocupada com o Jerónimo Martins e vice-versa, estão mais preocupados qual é que vai ser a efetividade da Amazon a entregar produtos frescos cá ou não. Depois o David falará um bocadinho sobre isso também, se for o caso. E o Miguel vai-nos um bocado explicar como é que os negócios tradicionais lidam um bocado com isto, se é preciso criar coisas novas ou não. Eu estou aqui a uma falda, ajudar um bocadinho para depois coisa a animar. Mas eu acho que é muito fácil fazermos depois a ponto para alguns dos temas e para algumas das áreas que estão aqui. Para terminar, ainda tenho 2 minutos e meio. Nós fizemos um estudo que vai estar disponível ali fora, penso com a distribuição do QR Code para vocês poderem fazer o download se quiserem, que é um estudo que nós fizemos sobre Portugal e nós nunca tínhamos feito este estudo especificamente sobre Portugal. Já o fizemos sobre outros países na Europa e temos algum benchmark sobre isso, sobre o chamado Índice de Densidade Digital em Portugal. E um pouco para termos a ideia de como é que estamos a progredir nisto, se estamos bem, se estamos mal, o que é que nos falta e se isto de alguma forma pode ser alavanca para o crescimento da economia portuguesa. Há aqui, enfim, um aspecto desde logo que nos chama a atenção e nós estamos a usá-lo também um pouco a título ilustrativo, que é, se nós repararmos a estrutura da economia portuguesa tem-se mantido razoavelmente na mesma nos últimos anos. Isto é, o que nós podemos estar a falar em primeiro lugar é tão só uma necessidade imperativa do país de acompanhar este ritmo de transformação, mas que desde logo não nos parece que seja necessariamente a garantia de um salto do ponto de vista do seu crescimento. Porque, repetimos, há aqui um tema que é qual é a estrutura da economia, que tipo de valor acrescentado é que a economia portuguesa gera e se é que estes temas, repito, para um país pequeno. O Stefano depois também penso que posso falar um pouco sobre isso a propósito da questão da competitividade global do país, porque se nós formos ver, estávamos a ser dados estes exemplos e mais uma vez publicidades à parte, a Amazon em Espanha entrega no próprio dia e Portugal não entrega no próprio dia. E quem tem um Tesla cá tem que ir fazer assistência à Espanha. Mesmo os grandes players digitais não estão a chegar a Portugal. E eu acho que nós temos um desafio crítico da atratividade, quer do mercado, quer também das pessoas poderem viver cá. Eu acho que há aqui um aspecto muito crítico, inclusive penso que o Congresso tem um painel sobre isto, mas eu acho que há aqui uma variável porque nós falamos sempre muito no Estado, nas empresas e nos indivíduos. E nós achamos que há uma variável crítica que vai emergir, que é o tema da competitividade entre as cidades. Se o digital permite trabalhar remotamente, então os cidadãos vão começar a pensar de forma diferente sobre onde é que é melhor viver. Porque desaparece a obrigatoriedade de trabalharem nas sedes, nos edifícios das empresas. Desaparecendo isso, vai ficar mais claro quais são os melhores sítios para viver. Quais são as cidades que são mais seguras, que têm melhor clima, que têm mais segurança, que é mais fácil a interação com o Estado.
qual é a competitividade fiscal, inclusivamente, porque é um tema depois da economia do país, e, portanto, eu acho que a variável cidades vai emergir também neste contexto e o tema do onde é que é bom viver. E eu acho que esse é um aspecto que é muito relevante e é uma variável que também deve ser tida em conta quando falamos de estratégia digital. Isto aqui está tudo a zeros, uma fala significa que tenho que me apressar. Eu estou mesmo a acabar. Eu queria só deixar convosco uma nota que é este estudo que nós fizemos é inequívoco sobre a boa disponibilidade de infraestruturas que o país tem. Mas isto aqui há uns anos atrás havia também uma marca de relógios que dizia "Time is what you make of it". Portanto, isto é sempre o que nós fazemos com as coisas. Nós temos boas infraestruturas, muito mérito deste setor também, deixar essa nota, mas agora temos que aproveitar melhor, definitivamente. E não basta dizer que há muitas startups e que temos programadores, etc. Nós temos que saber gerar valor com isso. Eu acho que isso é um desafio para o país. Nós aparecemos por este índice de densidade digital, nós aparecemos sensivelmente abaixo da média comunitária e estes rankings tipicamente têm este comportamento. E este também temos os países nórdicos à frente, temos a China a ficar muito bem colocada e talvez a zona do mundo que mais tem progredido. Atenção, porque os chineses estão aqui, como se diz, a fazer um leapfrog, eles estão a queimar etapas e estão a acelerar e têm massa crítica. E depois Portugal aparece tipicamente junto dos seus amigos do Sul, está próximo de Espanha, de Itália, da Grécia. A Alemanha está na média europeia e são estes os dados mais que eu destacaria do estudo. A falta ainda de qualificações tecnológicas e digitais da nossa workforce. É o tema da inovação. Nós registamos menos patentes do que os outros países, do que a média europeia. Este tema, o tema do conhecimento, já que temos tão boas universidades, tem que ser mais potenciado. E acho que o David depois também nos pode ajudar a entender porque é que as vendas no retalho são tão mais baixas do que face aos outros países, mas é um facto que faz com que nós, do ponto de vista de algumas áreas de consumo, nomeadamente em retalho, compremos online muito menos do que a média comunitária, seguramente. Bom, as variáveis agora vão ser todas diferentes. Quando nós quisermos fazer um plano estratégico, isto mudou tudo. Obviamente, recriação nossa dizer que os países vão deixar de ser avaliados pelo PIB, mas antes pelo índice de densidade digital. Mas não estaremos muito longe disso seguramente nos próximos tempos, logo se enquanto indicador oficial ou não, mas as variáveis são diferentes, a vida está diferente e nós temos que estar preparados para lidar com o futuro. Muito obrigado. Muito obrigada, Luís. Acho que nos deixou aqui algumas ideias bem interessantes. Eu retive algumas. Desmaterializar a questão das organizações experimentalistas, que acho que é um termo muito importante. Esta ideia de combinar capacidades técnicas e a criatividade e a introdução de um espírito de mudança permanente nas empresas, que é crucial. E o verbo, que é o verbo acelerar, que é o que dá o mote agora ao Sérgio Lee, partner da Deloitte, que nos vai fazer mais uma desafiante apresentação em 20 minutos. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, em meu nome pessoal e em nome da Deloitte, eu queria agradecer o amável convite que a KPDC nos endereçou e a oportunidade de vir aqui hoje partilhar convosco aquilo que é a nossa visão para a estratégia digital em Portugal, aquilo que são as oportunidades que nós vemos nesta mudança de contexto para as empresas nacionais e aquilo que é o principal desafio ou a principal dificuldade que nós acreditamos que as empresas nacionais têm que enfrentar para efetivamente capitalizarem esta transformação digital para alavancar a competitividade das nossas empresas. Eu não vou alargar muito sobre o tema do contexto, vivemos um contexto digital, penso que isto, se não for uma opinião unânime, há de ser pelo menos consensual, mas há aqui alguns dados da minha pesquisa pessoal que eu achei muito interessante e achei que valia a pena partilhar convosco. Vou começar aqui com uma imagem. Esta imagem é uma fotografia tirada em 2005, na Praça de São Pedro, por altura do conclave
que culminou com a eleição do Papa Ratzinger. E esta fotografia a seguir é mesmo local, portanto é a Praça de São Pedro, em 2013, portanto por altura do conclave que resultou na eleição do Papa Francisco. E enfim, penso que a diferença é evidente. Se em 2005 houve alguém que captou o momento por um registro fotográfico, eu acho que em 2013 não houve ninguém que não o tivesse feito. E se em 2013 nós já estávamos num contexto de fotografia digital massificada, em 2016 estamos num contexto da massificação da selfie digital. E, portanto, enfim, dos tempos que correm, aparentemente a diferença desta fotografia ou desta imagem para a anterior é que nos dias de hoje, para tirar uma fotografia, temos que estar de costas voltadas para a pessoa ou para o objeto que queremos fotografar. São mais três dados interessantes. O primeiro é a nomofobia. Enfim, nomofobia, não sei se conhecem, é uma fobia nova, é uma doença nova, que consiste no pânico de ficarmos demasiado tempo desconectados dos nossos dispositivos móveis, dos nossos computadores, enfim. É um pânico que aparentemente afeta uma percentagem significativa da população do mundo. Eu diria que no Japão deve ser extremada, porque 90% dos telemóveis vendidos no Japão, aliás, mais de 90% dos telemóveis vendidos no Japão são à prova d'água. E eles são à prova d'água para poderem ser usados no banho. E, portanto, das duas uma, ou de facto os japoneses é o povo mais nomofóbico que existe, ou toma banhos demasiado prolongados. Ou os dois, enfim, ou os dois. E só um dado final. Foi recentemente feito um estudo de uma série de países, um dos quais o Brasil, em que se perguntou de que é que as pessoas estavam dispostas a abdicar para não abdicarem do telefone. Enfim, eu reforço que isto é o Brasil, e 40% dos brasileiros prefere ficar um ano sem relações sexuais do que ficar sem telefone. Enfim, o contexto é claramente digital. Nós, enquanto empresas, não vale a pena ignorarmos o assunto, não vale a pena o escondermos, não vale a pena contornarmos. Efetivamente, temos que perceber de que forma, enquanto organizações, conseguimos captar esta oportunidade. E nós vislumbramos aqui três tipos, ou três formas de captar esta oportunidade. A primeira, a muito glamourosa, muito mediática, disrupção de negócios, aquilo que nós chamamos o empreendedorismo digital. Portanto, estamos a falar de utilizar a alavanca digital para criar aqui uma disrupção de negócio. O Uber é o exemplo mais mediático e mais simbólico desta dimensão, mas também temos bons exemplos nacionais, como apresentamos aqui no caso da Farfetch. Há uma segunda dimensão, aquilo que nós chamamos a experiência digital, e que é, enfim, um bocado puxado por esta necessidade que os consumidores têm de estarem sempre conectados e de se relacionarem com as empresas de uma maneira diferente. As empresas tiveram que ir atrás e, portanto, tiveram que transformar os seus processos de relacionamento com clientes, e, portanto, para permitir compras eletrónicas, pagamento eletrónico, reclamações eletrónicas, enfim. E temos aqui também muitos bons exemplos internacionais e nacionais em vários setores, no setor das telecomunicações, do retalho, da banca, dos transportes, que nós usamos no nosso dia-a-dia e que vieram, de facto, transformar esta forma como se relacionam com os seus clientes. E a terceira dimensão, e esta nós queríamos realçar com especial relevância, é aquilo que nós chamamos a empresa digital. E porquê é que o queremos realçar? Porque, ao contrário das outras duas que estão do lado esquerdo, que são mais glamourosas, mais mediáticas, é natural que depois as empresas se preocupem muito com aquelas duas dimensões da esquerda. E, daquilo que é a nossa experiência, nós vemos uma aposta relativamente menor nesta oportunidade de digitalizar os processos operacionais internos. Por exemplo, pegando uma empresa de utility, que o Miguel está aqui a representar, de pegar no tema digital e melhorar a manutenção da minha rede, de melhorar a eficiência da minha field force, de melhorar os meus processos de back-office por via de introdução de robotização de processos. Portanto, isto é particularmente importante porque, nos primeiros casos que nós com que nos temos deparado deste tipo de transformações, o que nós vemos é que vemos 2 vezes mais retorno de investimento neste tipo de iniciativas
do que nas iniciativas de experiência digital, claramente. Então fomos ver e fizemos um estudo em parceria com o MIT e tentar perceber o que é que tornava, quais é que eram as características das empresas que têm tido mais sucesso nesta transformação digital. Enfim, e a conclusão é que é necessária uma coerência digital e uma coerência digital a nível daquelas 4 dimensões que estão ali espiadas. Localizando este estudo para Portugal, a nossa conclusão é que o problema não está tanto ali do lado direito do ecrã. Ou seja, não é um tema de estratégia, não é um tema de liderança. Aliás, o tema do Congresso, muito focado no tema da estratégia digital, o facto de estarem aqui presentes muitos líderes de topo, intermédio das organizações, demonstra a preocupação que as empresas têm com o tema digital. Eu trabalho na área digital e reúno-me frequentemente com os meus colegas das Ásias, da Europa, das Américas, e a conclusão a que chegamos é que o nível de preocupação ou de solicitação que nós temos dos nossos clientes em Portugal não é inferior àquilo que eles têm nos respectivos mercados. E, portanto, o tema que nos coloca eventualmente um pouco para baixo nesta onda digital não é tanto o tema de estratégia e de liderança, é mais um tema de talento e de cultura. O tema de talento já foi muito aqui falado e eu queria me focar no tema de cultura. E o tema de cultura é claramente um problema para as nossas organizações. E é um problema porquê? Se nós pensarmos aquilo que são as características de uma cultura digital é uma cultura marcada por velocidade, flexibilidade, propensão ao risco, autonomia. E há um estudo que é feito por um psicólogo, que é o Hofstede, um psicólogo holandês, que já estuda cerca de 100 países desde os anos 70. E, portanto, ele classifica as culturas nacionais numa série de vetores, e eu trouxe aqui 2 para a nossa reflexão. Um tem a ver com a propensão ao risco, ou a aversão ao risco, se quiserem ver ao contrário, e o outro tem a ver com a proximidade ao poder, ou a distância ao poder, ou a hierarquia da sociedade, a verticalidade da sociedade, ou a hierarquia das organizações. E as notícias, de facto, não são boas. Do ponto de vista de propensão, aversão ao risco, nós somos dos países mais mal classificados nesta dimensão. Portanto, somos um país que, com muito medo de errar, porque só ostraciza o erro. Aliás, o exemplo mais sintomático da ostracização do erro são os programas de segunda-feira, depois do fim de semana desportivo, em que se passam horas a falar do erro do árbitro, do erro do treinador e do tipo que falhou o gol de baliza aberta, enfim. E nós, de facto, somos uma sociedade que ostracizamos o erro. Primeiro ponto. Segundo ponto, proximidade ao poder. Nós, do ponto de vista social, tem a ver também com origens religiosas nossas, somos uma sociedade com bastante distância ao poder. E, portanto, isto é incongruente com precisarmos de organizações rápidas, propensas ao risco, com empreendedorismo. É bastante incongruente. E, portanto, enfim, a notícia aparentemente não é muito boa. O desafio não é muito fácil. Mas eu posso-vos dar uma boa notícia, que é, nós, da nossa experiência, o que temos assistido é que é possível, e vemos vários casos, de empresas que conseguem implementar culturas organizacionais muito diferentes das culturas nacionais onde se inserem. Vou-vos dar um exemplo pessoal. Eu vivi no Brasil nos últimos 5 anos. Enfim, e o povo brasileiro tem uma série de idiosincrasias, uma das quais é o problema da pontualidade. Imagino, herdado de alguém, enfim, mas tem claramente um problema. Eu trabalhei com uma empresa, que é a Ambev. Para quem não conhece, é a maior cervejeira do Brasil, pertence ao maior grupo cervejeiro do mundo, e eu posso garantir que a Ambev é das empresas mais germânicas que eu já vi do ponto de vista de gestão de tempo. As pessoas cumprem horários de início de reunião, vêm com uma agenda, aparecem todos, cumprem com os compromissos, a reunião acaba a horas. E estamos a falar de uma empresa no Brasil, de brasileiros, de líderes brasileiros, de parceiros brasileiros, clientes, fornecedores, prestadores de serviço, e que conseguiu incutir esta cultura bastante diferente da cultura nacional. Portanto, uma menos má notícia, uma boa notícia, é possível. Outra má notícia é que transformar uma cultura organizacional demora algum tempo.
Demora algum tempo e, infelizmente, nesta transformação que nós vivemos, não temos assim tanto tempo. E, portanto, o segredo está em como é que nós conseguimos modificar rapidamente comportamentos sem passarmos por estes processos demasiado longos, por vezes, de transformação de culturas nas organizações. E aqui eu vou-me referir aqui aos ensinamentos do professor Sumantra Ghoshal, um professor que, entretanto, faleceu, era um professor do INSEAD e da London Business School, que ele tem um vídeo brilhante, que eu aconselho a visualizarem. Não o vou passar porque ele é demasiado longo, aconselho a visualizarem depois, em que ele basicamente diz o seguinte: as pessoas no seu fundamento não mudam. Não mudam. A não ser que tenham um evento, tipo a morte de um familiar, uma doença qualquer, que os faça repensar a vida, mas as pessoas no seu fundamento não mudam. Mas as pessoas comportam-se e têm energia muito diferente, dependendo do contexto em que estão inseridas. E ele começa com o seu caso pessoal. Portanto, ele é um indiano, originário de Calcutá, e ele todos os anos visitava Calcutá. Só podia ir no verão, porque os filhos, enfim, era a altura de férias dos filhos, e então ele ia no verão para Calcutá. Não sei se alguém já esteve em Calcutá, mas Calcutá no verão são para aí 40 graus e uma percentagem de umidade próxima de 100%. Então, o que ele dizia era: em Calcutá eu sinto-me cansado, eu não tenho energia, eu não saio à rua, eu fico em casa. Por oposição, quando estou em Fontainebleau, na floresta de Fontainebleau, no INSEAD, na primavera, por mais que eu queira caminhar tranquilamente pelos jardins, eu não consigo. Eu não consigo. Aquele ambiente dá-me energia. Apetece-me correr. E eu, invariavelmente, começo a fazer jogging. Não consigo caminhar. E ele faz a analogia e a transposição para as empresas, dizendo que as empresas, infelizmente, criam ambientes e contextos de Calcutá em vez de criarem ambientes e contextos de Fontainebleau. E porquê? Porque procedimentam demais, porque têm demasiados controlos, porque penalizam demais, porque centralizam demais, porque burocratizam demais, enfim. E o que ele diz é: o segredo está em introduzirmos pequenas introduções de contexto para mudarmos o comportamento das pessoas. Para tentar ilustrar isto um bocadinho melhor, vou-vos dar um caso pessoal da nossa organização. A Deloitte, sendo uma empresa de auditoria, consultoria fiscal, etc., imprime muito papel, mas muito papel, muito papel. Muito relatório, muitos para vocês, mas muito a cores e tal, mas muito papel. E nós, durante muitos anos, tivemos vários programas para tentar reduzir o consumo de papel da organização. Tentámos tudo. Por aquele textozinho no final do mail: pensem no ambiente antes de imprimir, reuniões de sensibilização, campanhas a dizer por cada euro poupado vamos dar não sei quantos euros a instituições de caridade social, e os resultados foram muito, muito reduzidos. Até que um dia, e isto aconteceu no ano passado, tivemos uma alteração de contexto. Nós mudámos de escritório. Isto é uma fotografia do novo escritório. E o novo escritório tem algumas características que eu passo a enunciar. Primeiro, não tem lugares fixos de trabalho. Aquilo não é um gabinete, aquilo é uma sala de reuniões. Tem um ecrã precisamente para as pessoas plugarem o PC e enfim, não precisarem de imprimir papel. As impressoras estão em locais centralizados, onde temos que levar o cartão de empregado para sair a impressão que solicitamos. E há um pormenor muito interessante, que é, como podem ver, não há caixotes de lixo. Há muito poucos, não há caixotes de lixo. E no fim do dia, é suposto nós deixarmos o nosso posto de trabalho limpo para no dia seguinte ser utilizado por quem tiver que utilizar. Resultado: no primeiro mês nós reduzimos em mais de 30% o consumo de papel. Neste momento vamos com mais de 40%. E não foi preciso mudar a cultura das pessoas, não foi preciso. Foi só preciso fazer uma pequena alteração de contexto. E neste tema de contexto entra aqui o papel do Chief Digital Officer. Portanto, quisemos falar nisto porque é um tema que invariavelmente vem para cima da mesa. As empresas não nativas digitais, quando assumem que têm uma preocupação de eu tenho que criar um processo de transformação digital, a primeira coisa que faz é bora criar um Chief Digital Officer para assumir esta responsabilidade. Eu não sei se há aqui muitos candidatos a serem Chief Digital Officers. Eu não seria assim tão impetuoso a candidatar-me a essa vaga. Okay?
E eu explico. O Chief Digital Officer, por definição, é uma função com um ciclo de vida muito curto. Nós temos um cliente que diz com alguma graça que daqui a uns anos ter um Chief Digital Officer é como hoje em dia ter um Chief Email Officer. Não faz sentido. Porquê? Porque tudo vai ser digital. Tudo vai ser digital e, portanto, não faz sentido eu departamentalizar a transformação digital num grupo de pessoas ou na figura de uma pessoa. Mas o Chief Digital Officer tem algum sentido numa fase de arranque e tem algum sentido naquele ponto que nós falámos, de ajudar a criar transformações de contexto no sentido de tentar mudar os comportamentos das organizações e tentar, de alguma forma, aproximar o comportamento àquilo que são culturas digitais. E, portanto, na nossa análise, não nos parece apropriado organizações que pensam, temos aqui um projeto digital, então vamos chamar ali o Fernando, que é o nosso CDO, e ele vai tratar disso. Não nos faz sentido. O papel do Fernando deveria ser o de fazer engagement, de fazer disseminação desta cultura dentro das organizações. E com pequenas alterações, com alterações de métodos de trabalho, de postos de trabalho, de processos de aprovação para tornar processos um pouco mais ágeis. Posso-vos contar uma história de um Chief Digital Officer que tinha uma ideia, que eu achei absolutamente extraordinária, de a todos os recém-licenciados que entravam, ou aos recém-contratados, dava-lhes 2 cartões a dizer fiz asneira. E ele dizia, se no final do ano não nos entregares os 2 cartões, temos um problema. Porque significa que não tentaste. Portanto, e fazer asneira não tem problema. E vou-vos só contar mais uma outra história, porque ainda tenho ali algum tempo, sobre este tema da aversão ao risco. É que este tema da aversão ao risco que nós vimos nos slides anteriores, infelizmente não está a mudar assim tanto desde os anos 70 para agora. A Deloitte recruta todos os anos algumas centenas de pessoas, recém-licenciadas. Nós este ano recrutámos 320, 330 recém-licenciados e eu estive há umas semanas atrás no cocktail de recepção aos novos consultores. E estive a falar com alguns dos novos consultores e a pergunta que mais me faziam era a seguinte: Sérgio, qual é aquele erro que todos os consultores júniores fazem que eu não posso fazer? E não foi uma pessoa que me perguntou isto, foram várias pessoas que me perguntaram isto. Enfim, passado algum tempo, estive a refletir um bocadinho sobre aquilo e dei a seguinte resposta. Comecei a dar a seguinte resposta. O erro que tu não podes fazer é colocar-me esta pergunta. E por 2 razões. Primeiro, se toda a gente faz esse erro, não devias estar muito preocupado. Não vais ser um ponto fora da curva se o fizeres. Mas segundo, precisamente o ponto de, se tu não estiveres predisposto a errar, tu não vais tentar inovar. E nós contamos muito com esta gente nova que entra na organização para trazer inovação e empreendedorismo dentro da nossa organização. E, portanto, este tema deste papel de desafiar, de gerar um comportamento mais propenso ao risco, mais colaborativo, mais ágil, deveria ser esse o papel do Chief Digital Officer. Depois a prazo morre. Enfim. Portanto, se candidatem-se, mas tenham aí um plano B para a vossa carreira. Portanto, finalmente, para acabar aqui com uma mensagem positiva, das últimas transformações que aconteceram nas últimas décadas, nos últimos séculos, esta é aquela, pelo menos todas as outras, em que menos se fará sentir em Portugal as nossas desvantagens competitivas históricas. E as nossas desvantagens competitivas históricas são: temos um mercado muito pequenino, não temos escala, estamos na periferia da Europa, não temos recursos naturais, etc, etc, etc. E, efetivamente, esta revolução, como o Luís referiu, isto desbate fronteiras. E, portanto, esta desvantagem competitiva histórica que nós temos enquanto nação vai ser um pouco, pelo menos, atenuada. Agora, temos este desafio grande de conseguir induzir comportamentos que não são naturais nas nossas pessoas. E o ponto é, talvez, alterações de contexto e alguns choques organizacionais sejam importantes para induzir este tipo de comportamentos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sérgio. Eu retive a parte da questão de ser um problema de cultura e de talento
e não tanto um problema de estratégia e de liderança. E adorei a ideia dos cartões Fiz a Geneira, acho que vou implementar na visão, acho que é genial. Falava em namofobia, a palavra em inglês é FOMO, Fear of Missing Out, e eu acho que neste momento tenho aqui um painel de 5 pessoas com Fear of Missing Out de não falar, portanto vou apresentá-los e vamos falar um bocadinho. David Ferreira Alves, CEO da Sonai, Miguel Silva de Andrade, presidente da EDP Soluções Comerciais, Rogério Campos Henriques, CEO e membro do Conselho de Administração da Fidelidade, Stephen Moraes, administrador executivo da Caixa Capital e Luís Marcos Mendes, advogado. Bom, muito obrigada pela vossa presença, obrigada pela presença de todos. Eu vou lançar algumas questões, mas eu gosto, devo dizer, sou a pior moderadora do mundo, porque gosto de debates um bocadinho insubordinados. Gosto que interrompam, que acrescentem e que lancem questões também. E, portanto, peço-vos para fazer isso. Começava, se calhar, por vos lançar uma questão, porque acabei muito recentemente de ler um livro que saiu agora em Portugal, de Steve Case. Steve Case é o fundador da AOL em Portugal, e ele chamou ao seu livro, o fundador da AOL no mundo, e, portanto, um dos pais da internet e de fazer chegar a internet aos consumidores, e ele lançou um livro que se chama A Terceira Vaga. A Terceira Vaga, obviamente, inspirado no livro de Alvin Toffler, de 1980. E diz ele que a primeira vaga da internet permitiu a ligação dos consumidores à net, estabelecendo, no fundo, as fundações do mundo digital. A segunda vaga foi o advento dos serviços de software, das redes e da democratização dos smartphones, que veio mudar tudo. E depois ele define a terceira vaga como a fase em que os empreendedores vão usar a tecnologia para revolucionar grandes setores do mundo real, saúde, educação, transportes, energia, e sim vai transformar realmente o nosso modo de vida. O que eu perguntava, se calhar começava por Luís Marcos Mendes, é se estamos preparados em Portugal para tirar proveito desta terceira vaga e não perder esta onda. Muito obrigado. Eu acho que sim, mas se me permitir, primeiro queria cumprimentar o moderador, os ilustres companheiros de painel e de cumprimentar de uma forma particular o presidente da APDC, a organizadora do Congresso, felicitá-lo por mais esta iniciativa, até porque tem mais inscrições e participantes do que no ano anterior, e dizer que estou aqui também com muito gosto, é o terceiro ano consecutivo, portanto, tenho que assumir o compromisso de no próximo ano não voltar, porque senão, próxima vez, em vez de ser aplaudido, sou insultado, porque já estou aqui há tempo demais. Mas quero dizer que estou com muito gosto, e então agora, relativamente à sua questão, estamos preparados para, no fundo, tirar partido destas potencialidades. Repare, eu penso que sim, nesta matéria, eu julgo que Portugal está no bom caminho, na boa direção e com uma tendência positiva. E, sobretudo, num tempo de dificuldades e depois de uma crise em que temos tendência para acentuar os aspectos negativos, os aspectos que correm mal ou que correram mal, eu julgo que temos aqui uma área que é uma área com uma expectativa altamente positiva. De resto, eu acho que isto se vê bem nos dados que aqui nos foram apresentados, mas se vê bem em Portugal em pequeninos exemplos quase simbólicos e em grandes números. Exemplos quase simbólicos, uma coisa tão simples, por exemplo, quanto isto, há 7 ou 8 anos atrás, qualquer figura pública, designadamente um político, andava pela rua, quando muito, aqueles que gostavam dele, passava um autógrafo. Era um autógrafo numa camisola, num panfleto, numa bandeira. Agora é uma selfie. Ninguém pede já autógrafo. Portanto, esta é uma mudança, quase nem nos damos conta, mas é uma mudança total de paradigma. E que diz bem da nossa aptidão, sensibilização e da capacidade de acompanhar, de facto, esta tendência. Mas depois também se vê, digamos assim, nos grandes rankings. Por exemplo, o Fórum Económico Mundial publica todos os anos o ranking de competitividade à escala global. Vai sair o próximo relativo a 2015 na próxima semana. Não é brilhante em termos globais, porque descemos 8 lugares, mas em qualquer circunstância, quer no 2015, quer no 2014, do ponto de vista do item preparação e aptidão tecnológica, nós estamos muito bem. É um dos itens, é um dos
um dos setores em que Portugal, já há vários anos esta parte, tem estado numa tendência claramente positiva e claramente ascendente. E, portanto, eu julgo que o balanço é globalmente muito positivo, julgo que temos ainda um enorme potencial e julgo que temos preparação para isso. Agora, deixe-me também já agora introduzir só outro ponto. Em qualquer circunstância, independentemente disto, julgo que também temos de ter a noção de algumas vulnerabilidades. Não para apoucar o que se faz, mas para justamente corrigir aquilo que ainda não está bem. Por exemplo, eu acho que temos também nesta matéria, um país a várias velocidades. Por exemplo, dentro do Estado. O Estado tem feito, e as administrações públicas, um esforço notável. E tem exemplos extraordinários. Eu dou apenas um. Contratação pública. Ainda, por exemplo, tudo se faz na Alemanha com papel, e Portugal já há anos que faz tudo, contratação pública por via de plataformas eletrónicas. E, portanto, quando ainda pelas diretivas comunitárias só a partir de agora se torna obrigatório, mesmo quando já era facultativo, nós cá dentro tínhamos esta obrigatoriedade. Positivo. Mas depois de fazer todo o processo, no momento em que se vai assinar um contrato, são para aí 300 páginas em papel e rubricar aquilo tudo é exatamente a antítese do digital. Ou, se quisermos, dentro do Estado, o mesmo Estado que tem exemplos notáveis, sei lá, no domínio da saúde. Quer dizer, houve avanços enormes no domínio da saúde. Se passarmos para outra área, que de resto referi aqui o ano passado, e portanto o ano passado para este ano aconteceu a mesma coisa, 0, continuamos sem ter o voto eletrónico. Continuamos no século quase XIX de contar os votos ali tudinho à mão. Ou seja, há aqui alguns contrastes. Como há também, por exemplo, no domínio da sociedade. Só por causa de um exemplo que está aí na ordem do dia. Extraordinário para Portugal, em todos os planos do prestígio, da visibilidade, do incentivo, temos esse grande acontecimento, o Web Summit aqui em Portugal, durante estes próximos anos. E julgo que vai ser um incentivo importante nesta área das startups e acho que vai ser um grande momento. Mas, ao mesmo tempo, temos aí um setor, por exemplo, que são os táxis, que são altamente respeitáveis, mas que são exatamente já não o exemplo do incentivo, mas o exemplo da resistência à mudança e à tecnologia. Já não é tanto o problema da história da concorrência, agora com a Uber, não. São eles próprios que oferecem uma grande resistência à mudança neste domínio. Portanto, temos dentro da sociedade contrastes. Ou, só para terminar, no domínio das empresas, e é um ponto que me parece importante, eu acho que, do modo geral, daquilo que eu conheço e também dos números, ao nível, digamos assim, das empresas maiores, das quais estão aqui 4 excelentes exemplos nesta área, e portanto eles falarão muitíssimo melhor do que eu disso, mas acho que nas grandes empresas, energias, banca, distribuição, seguros e outras, de facto há avanços fantásticos. Mas as pequenas e médias empresas, que ainda por cima são uma parte muito significativa do nosso tecido produtivo, ainda têm debilidades enormes nesse domínio. E, portanto, quando aponto estes exemplos de contrastes, é apenas na perspectiva de, sublinhando o que é de positivo, temos que conhecer aquilo que é, digamos assim, menos bom para o podermos corrigir. E termino, sendo sintético, para esse efeito, eu julgo que há 2 ou 3 coisas importantes a terem atenção. Primeiro, é muito importante, independentemente dos governos mudarem ou não mudarem de 4 em 4 anos, haver alguma continuidade das políticas, sobretudo aquelas que têm a ver com estas áreas. Porque tem a ver com incentivos, tem a ver com orientações, tem a ver com medidas. É muito importante haver, sei lá, no domínio da energia, da mobilidade elétrica ou noutras áreas, é muito importante haver uma linha de continuidade das políticas. Segundo, é muito importante, apesar de todos os apertos financeiros e orçamentais que nós conhecemos, é muito importante ao nível das administrações públicas haver, de facto, não apenas liderança, sensibilidade e capacidade de investimento nesta área. Porquê? Porque o que se faz nesta área não é despesa inútil nem supérflua, é investimento altamente virtuoso do ponto de vista de transparência, competitividade e produtividade.
E nesse plano, acho, já o disse aqui várias vezes, acho que a atual ministra responsável desta matéria, que esteve aqui de resto no início, é um exemplo notável. Notável no plano do conhecimento, notável no plano do discurso, que é muito importante para estimular, e no plano da ação. Portanto, esse é dos bons exemplos que devem ser desenvolvidos, mas concluindo, mas também, por exemplo, no domínio económico e social dos parceiros sociais. Por exemplo, temos periodicamente pactos de concertação social importantíssimos. Crescimento, investimento, política de rendimento. Julgo que a componente do digital, em termos, sobretudo na componente das pequenas e médias empresas, era muito importante passar a constar, digamos assim, de pactos no domínio também económico e social, para ter a definição de objetivos, de metas, de calendários, sobretudo numa área que é aquela que, digamos assim, com mais dificuldades, que é o domínio das pequenas e médias empresas. E tudo, Mafalda, só por esta razão, não apenas tudo isto, não apenas porque nós estamos no bom caminho, respondendo à sua questão, temos potencial também para responder também positivamente à sua questão e, sobretudo, porque eu diria que nós não temos alternativa. Isto é um bocadinho como a globalização. Pode ter alguns efeitos perversos, mas é inevitável. O melhor, portanto, é aproveitarmos as potencialidades e corrigirmos o que tem de menos bom. Aqui é um bocadinho a mesma coisa, nós não temos alternativa, porque a alternativa a não acompanharmos a estratégia do digital é criarmos uma cultura de nova exclusão e de nova pobreza. E, portanto, não temos alternativa. Pelo contrário, num país, como foi dito há bocadinho, que é ainda à escala europeia periférica, à escala global já não tanto, mas que à escala europeia periférica, o investimento na economia digital aproxima e, portanto, ajuda a reduzir o nosso caráter periférico, ou seja, só pode ser positivo. Claro. Falava de vulnerabilidades e de contrastes e de facto, desta falta de alternativa que existe. Ouvimos a falar há pouco do Digital Density Index, criado pela Accenture e pela Oxford Economics, e nós estávamos em 17º lugar num total de 24 economias analisadas. Ficámos abaixo da média europeia, ficámos atrás da Espanha aqui ao lado, mas ficámos, por exemplo, à frente de França, de Itália e do Brasil. Podemos olhar para isto, para este resultado, como um copo meio cheio ou meio vazio? O que é urgente fazer? Se calhar, Rogério Campos Henriques, que me diz? Bom, é uma pergunta que não é fácil. Vamos lá ver. Os rankings são o que são e posicionam-nos numa determinada forma. Nós tipicamente, como se disse já, estamos tipicamente ali pelo meio da tabela. E os pontos fracos que surgem neste ranking também tipicamente têm a ver com alguma falta de investimento em tecnologia nos nossos processos de negócio, têm a ver com alguma falta de competências. São temas que nós aqui já falámos bastante. Mas basicamente também salientam uma série de coisas em que nós somos particularmente bons e efetivos, digamos assim. Nós antes desta conversa estávamos a cruzar ali algumas opiniões e de facto nós portugueses conseguimos ao mesmo tempo ser particularmente apetentes na adoção de novas tecnologias a título individual e depois muitas vezes num contexto mais empresarial e num contexto mais setorial as coisas passam-se de uma forma muito mais lenta. Eu diria que isso, por um lado, é exatamente assim, mas por outro lado acho que temos muita margem de manobra para aproveitar uma das nossas capacidades, que é a flexibilidade. Ou seja, e nós já demonstramos enquanto povo e enquanto realidade empresarial, a nossa capacidade de adaptação quando tem mesmo que ser. Portanto, eu diria que hoje em dia uma das coisas fundamentais é criar aqui o sentido da urgência na forma como nós temos que transformar a nossa realidade empresarial, os nossos negócios e a nossa forma de pensar, porque de facto isso vai levar a que nós sejamos capazes de dar a volta às nossas fragilidades, digamos assim. Porque as fragilidades existem, como dizia aqui o Luís Marques Mendes, as fragilidades existem e estão lá. Agora, nós também temos demonstrado alguma capacidade de dar a volta a esse tema. Eu, depois de ouvir algumas intervenções aqui, há duas ou três coisas que me deixam positivamente, me deixam mais otimista, digamos assim. Primeiro, a noção que hoje em dia começa a ser absolutamente evidente que não é por atirarmos dinheiro e tecnologia para cima dos problemas que os problemas se vão resolver. Isso é a primeira questão.
Eu sei que é uma coisa, isto é o congresso da APDC, estão aqui muitos fornecedores de tecnologia, espero que me convidem para o ano e, portanto, eu vou ser por dentro nesta matéria, mas de facto, não é por atirarmos tecnologia para cima dos problemas que eles resolvem, é por, de facto, transformarmos o processo de negócio e a forma como trabalhamos, nas empresas, nos setores e, às vezes, numa lógica de ecossistema. E o que nós ouvimos hoje aqui, de todos os intervenientes, até da nossa Ministra da Presidência, é esse ênfase em transformar o negócio, transformar os processos e não só atirar tecnologia e para cima dos problemas. Primeiro ponto. Segundo ponto, uma noção muito clara, de facto, que o tema hoje em dia já não é só tecnologia, já não é só processo, é cultura e é pessoas. E nós temos muita margem de manobra para, dentro de casa, nas nossas organizações, abrirmos a organização ao exterior, criarmos uma dinâmica em que, de facto, as áreas colaboram muito mais entre si e não tem a tal lógica de silos, criarmos processos chamemos-lhe de open innovation e, com isso, de facto, sermos capazes de dar a volta aos nossos bloqueios, porque eles existem, quer a nível das pessoas, quer a nível das empresas, quer a nível dos próprios setores. Um dos desafios que eu acho que nós todos nos devíamos colocar era, em cada uma das nossas áreas de negócio, para começar, encontrar, de facto, quais é que são os efetivos bloqueios ao longo de todo o processo que nos impedem de dar esse salto para uma digitalização mais integral do processo. Mais uma vez, o Luís Marques Mendes também falou do tema das compras. É um caso de sucesso enorme e falta ali um pedacinho. Noutros processos de negócio, falta qualquer coisa no meio que nos impede, de facto, de dar o salto que precisamos de dar. Agora, eu diria, o facto de hoje em dia começarmos a ter a consciência de que as coisas se passam desta forma e que os bloqueios são efetivamente muito mais culturais e organizacionais do que de outro tipo, penso que nos vai ajudar imenso a fazermos esse caminho. Portanto, eu estou relativamente otimista, sempre e quando sejamos capazes de trabalhar em conjunto, dentro das nossas empresas, entre os vários setores, entre setores diferentes na lógica de criar ecossistemas, porque é uma das próximas prioridades, e em conjunto com o Estado no desbloqueio de alguns dos problemas que ainda temos ao nível legal e ao nível organizacional. E, portanto, há aqui um potencial que desde que se imprima, eu vou-lhe chamar o sentido da urgência, tem um potencial enorme. Bom, o Sérgio também focava bastante na questão da cultura. Realmente, nós portugueses temos esta dicotomia lusa, que é, por um lado, somos aventureiros, mas, por outro lado, também somos muito conservadores dentro das nossas próprias casas, muitas vezes. A questão da cultura é mesmo um dos aspectos mais cruciais para termos este sentido de urgência que referia e que realmente é importantíssimo. Deixem-me só fazer aqui um pequeno à parte. Uma das reportagens que mais marcou que fiz na minha carreira foi quando estive há 2 anos no Facebook, na sede do Facebook, e ver como é que eles trabalhavam. Fizemos uma reportagem a contar isso, na altura eu estava na revista do Expresso. E realmente apesar de eu estar numa empresa moderna, uma empresa dos mídia, onde a criatividade e a forma de trabalhar é obrigatória e se impõe, realmente ali a forma de trabalhar era completamente diferente. Havia uma deshierarquização das estruturas absolutamente notória. Havia uma ideia de pensar rápido e de urgência que era permanente e que estava patente em todo o lado, até escrita nas paredes. Havia um hacking spirit, esta ideia de ser rebelde e de ser revolucionário e de fintar as regras. E isso era absolutamente notório o contraste com o que se passa na esmagadora maioria das empresas portuguesas. Eu dizia em notas que trocámos que tinha uma cultura um bocadinho bafienta, burocrática, hierarquizada e muito compartimentada por silos. Como é que isto se muda de facto? Como é que se consegue mudar este chip? Miguel? Bom, a primeira coisa que gostava de fazer é desafiar um bocadinho o título do painel, porque muitas vezes fala-se em estratégia digital, mas em boa verdade isto é um instrumento que tem que estar ao serviço da estratégia da empresa. Uhum. E muitas vezes, ao criar, no fundo, esta distinção entre o que é uma estratégia digital e o que é estratégia da empresa, criamos 2 silos que depois acabam por não se falar. Portanto, eu acho que nós temos uma estratégia de empresa que passa por qualidade de serviço, passa por maior eficiência, mais produtividade, por encontrar novas formas de receita, novos negócios, e isso é a estratégia da empresa. E depois o digital é um instrumento para operacionalizar isso e devemos aproveitá-lo ao máximo. Concordo com muitos dos comentários que foram feitos aqui já anteriormente e pegando no seu comentário, na pergunta,
temos é que interiorizar isso dentro da empresa. E, portanto, não basta criar uma estratégia digital completamente ao lado. Até se pode criar de uma forma absolutamente transitória para permitir que ganhe o mínimo de massa crítica. Mas depois tem que fazer parte do dia-a-dia das pessoas. E, portanto, enfim, eu acho que isso é um desafio para as empresas. Isso consegue-se, obviamente, com algum investimento do ponto de vista de infraestrutura, de tecnologia, mas consegue-se muito com pessoas, ou mudando pessoas, ou enfim, encontrando aqui talento no mercado que se consiga injetar dentro das empresas para efetivamente catalisar, no fundo, estas alterações. Mas, no fundo, tem que ser uma coisa holística, não pode ser simplesmente meter uma série de pessoas dentro de uma sala e chamar-lhe de estratégia digital e pronto, e lá vão eles. Escrever num papel. Portanto, acho que existe a estratégia de uma empresa, acho que tem que ter os objetivos perfeitamente definidos. Quer dizer, nós estamos a implementar o digital porquê? Ou porque vamos estar mais próximos do cliente, ou vamos lhe dar um serviço novo, ou vamos ser mais eficientes internamente e estamos a fazer uma reengenharia dos processos. Aliás, como foi referido, tipicamente tem imenso valor. E, portanto, estamos a internalizar isso dentro do processo da empresa, estamos a desmaterializar os processos. Ou trazemos isso para dentro da empresa, ou então não funciona, não acrescenta valor, é um buzzword, é uma moda, mas que no fundo passa ao lado. Agora, obviamente todas as grandes organizações, sejam elas a EDP ou outras, ou o Estado, ou o que for, enfim, tem uma determinada inércia, tem uma determinada máquina montada, mas eu acho que isto passa muito por pessoas, encontrar evangelistas, no fundo, que possam efetivamente catalisar a tal mudança dentro da empresa. E pronto, isso vai-se fazendo devagarinho. Acho que é preciso ter uma perspectiva de médio e longo prazo. A tal reengenharia dos processos não se faz de um dia para o outro. Mas eu acho que no prazo de 2, 3 anos, tipicamente, consegue-se mudar efetivamente a forma como se fazem as coisas. E mudando disso, quer dizer, está-se a mudar a cultura, está-se a mudar também o impacto que depois temos nos nossos stakeholders. Portanto, acho que passa um bocado por aí. Seguindo a sugestão de hacking que acabou de dar, e portanto inicial de alguma irreverência, queria só acrescentar um tema sobre a questão da cultura. Começo por agradecer o convite, o simpático convite da direção da APDC, e dirigido à SONAI, e comigo como representante de uma área de sistemas, não como representante da SONAI como um todo. Eu não sou da IT, mas vim parar ao IT. E, portanto, esta hoje mistura que existe entre negócio e IT é uma mistura muito positiva. Há gente da IT junto do negócio a facilitar os processos de negócio, a entender o cliente e a arranjar soluções, e há gente do negócio no IT a tentar trazer essa perspectiva de utilizador final e de consumidor para as áreas da IT. Isso é fundamental e, portanto, aqueles 4 temas que foram ali mencionados, da cultura, da estratégia, do talento e da liderança, eu concordo que a cultura é o ponto-chave, como a Mafalda agora recuperava. E sobre a cultura, tem que se fazer alterações significativas. Portanto, não é possível nós gerirmos uma mudança cultural fechados nos nossos gabinetes. E, portanto, precisamos de espaços novos, de espaços renovados. E os espaços que se fala, quando se fala de open space e que a malta nova gosta de estar em espaços mais comuns, o open space não é pormos máquinas de costura umas ao lado das outras em secretárias absolutamente tradicionais, com o caixote de lixo debaixo da secretária e o set de gavetas e depois um separador com as fotografias da família e dos animais lá de casa. O open space é de facto aquilo que nos foi mostrado, em que a própria secretária, se calhar não é uma secretária, é um espaço comum em que várias pessoas se podem sentar em simultâneo e podem trabalhar naquele dia ou naquela semana, consoante o projeto em que estão envolvidas e nos interlocutores com que mais proximidade naqueles dias têm que interagir. Isso faz uma diferença muito significativa. E essa diferença não é apenas para quem está lá embaixo a programar ou a gerir projetos, essa diferença tem que ser estendida às primeiras linhas, tem que ser estendida à própria direção de cada uma dessas áreas. E parecendo que não, o desconforto é enorme. Nós fizemos uma mudança em fevereiro, no início de fevereiro, para umas instalações novas no sentido de renovadas, e o primeiro impacto, há a questão estética e de luz e de local simpático e novo a inaugurar, e portanto chegar novo é sempre simpático.
Mas logo passado 1 ou 2 dias já havia o receio de, então, como é que eu me vou concentrar? Eu tenho o meu projeto, preciso do meu espaço, vou incomodar o meu colega. O que é que eu faço? Porque eu gosto de ver isto em papel, como é que eu começo a interagir? Isto de escrever nas paredes é uma coisa estranha, que depois isto não fica registado. Eu preferia antes ter aqui uns papéis, uns flip charts, em que registava e depois guardava isto, para ninguém pegava naquilo, mas não interessa, mas ficava o conforto de existir. Isto de escrever nas paredes e depois apagar não fica. E, portanto, estranha-se. E, portanto, o mês de fevereiro foi um mês profundo de desconforto. Portanto, a única coisa que nós temos a dizer às pessoas, olha, se calhar enganamos-nos. Portanto, vamos deixar isto agora 2 ou 3 meses a rolar e vamos depois montar aqui uma equipa entre as várias áreas para reavaliar algumas das decisões. Isto de não ter mesa numa sala de reuniões e, portanto, nós não podemos levar o PC para nos proteger dos nossos colegas, escondemos-nos atrás na sala de reuniões, é uma coisa desconfortável. Mas nada, olha, nada é escrito na pedra, estamos aqui capazes de aceitar que se calhar tem que levantar o tal cartão de que cometi um erro. E, portanto, muito bem. Este momento, de forma assumida e perante uma equipa toda, de assumirmos que se calhar erramos e que este local, se calhar não é definitivo, retira um conjunto de barreiras psicológicas às pessoas na sua interação com o próprio espaço e com os próprios colegas. E, portanto, passaram os 2 meses, passaram 3, não é uma questão de empurrarmos com a barriga, é de facto a necessidade de revisão do espaço, foi-se esgotando nela própria e, no entanto, vindo um conjunto de pedidos de afinações para, de facto, tornar o espaço mais agradável. E essa mudança, eu não me sento com os meus colegas da minha direção, eu não me sento com os meus colegas com os quais até raramente interajo nos meus projetos. Sento-me assim, junto das pessoas com as quais tenho que gerir este processo de negócio, é crítico. E, portanto, nós podemos dizer que precisamos trazer gente nova para a empresa, mas se eles virem locais cinzentos, não vão certamente querer se juntar e vão procurar outras paragens. E nós podemos, de facto, fazer a diferença aí. E não é tanto uma lógica de skills de inovação. Eu acho que a palavra em si é usada demasiadas vezes. É um conjunto de skills que, de facto, em Portugal são pouco trabalhados, que tem tudo a ver com aquilo que se chama os soft skills. Nós somos muito bons tecnicamente. Os nossos engenheiros, ainda recentemente, o Euronext vem criar instalações técnicas no Porto. Temos várias multinacionais que têm as instalações técnicas ou usam empresas portuguesas para apoiar os seus sistemas e para fazer os seus desenvolvimentos. Portanto, do ponto de vista de hard skills, não existe, de facto, nenhum handicap em Portugal. Existe, isso sim, na capacidade de transformarmos isso tudo em relações humanas. E em capacidade de como é que conseguimos que estas pessoas tenham uma paixão enorme pelos utilizadores, sendo esses utilizadores, e aí concordo também com já algumas das notas que foram feitas, sendo esses utilizadores quer os consumidores finais, quer os colaboradores da própria empresa. Portanto, quer numa ótica de facilitar o trabalho aos consumidores finais, quer numa ótica de facilitar o trabalho aos nossos colegas. E para atrairmos esse talento, precisamos de facto de uma mudança significativa na forma como as pessoas vivem o espaço. Portanto, muitas vezes colocamos isto demasiado num nível estratosférico de grandes investimentos e de grandes mudanças, quando algumas mudanças relativamente simples são fáceis de executar, temos a oportunidade de os fazer e têm um impacto duradouro e significativo na forma como a empresa trabalha. Tem sido essa, de facto, a forma de se tentar dar aí um foco maior à organização, em transformarmos de uma cultura que eventualmente em Portugal, no Porto eventualmente menos, mas numa cultura de conhecimentos para uma cultura de conhecimento, para uma rede de conhecimento, deixando de cair as redes de conhecimentos que existiam e com as quais estávamos habituados a trabalhar. E colocar as pessoas a trabalhar com o conhecimento que têm em rede, e como o Rogério mencionava, entre indústrias diferentes, entre áreas diferentes, entre organizações diferentes dentro da própria empresa, é aquilo que irá potenciar o crescimento, a tal aceleração que falava há pouco.
David, deixe-me só aproveitar para lhe perguntar. Temos um problema de falta de recursos digitais em Portugal. Há poucos técnicos, 1,7% da população contra 2,8% da média europeia. Sente isso? Vem das TIs, sente isso? Sinto que preciso ser competitivo para atrair talento. Portanto, perco muitas das propostas que faço. Temos uma capacidade de recrutamento razoável, diria eu, mas perdemos muitas das propostas que fazemos. Abrem constantemente novas empresas. E o conceito de uma nova empresa... Mas para as pequenas e novas empresas? Perdem para as pequenas e... Para a Farfetch, para a Euronext, para empresas que competem no mercado global. A capacidade de transformação, ou o sonho que é vendido a alguém recém-licenciado que vai fazer a diferença nessa organização, em que na realidade, provavelmente, em termos de IT, vão gerir, se calhar, um meio de pagamento, credit card, no checkout da Farfetch, que é uma coisa pequenina e que, de facto, dá alguns skills, dá algum sentido de completude àquilo que nós fazemos, vemos as coisas a acontecer. São, certamente, os desafios numa Sonai são bastante mais completos, porque provavelmente não é apenas aquele meio de pagamento, já que todos os meios de pagamento está envolvido num conjunto de outras motivações. É muito mais complexo, é muito mais exigente do ponto de vista de soft skills nessa ótica. Não me parece que nós tínhamos assim um delta tão significativo nesses skills, precisamente porque muitos dos nossos colaboradores ou muitos dos nossos engenheiros de IT estão a trabalhar para o estrangeiro, mesmo quando cá baseados. E muitos de outras áreas, as áreas de design, e que são hoje áreas críticas para o desenho da user experience, ou até para a organização de workshops, como aqueles que vimos há pouco na administração pública. São pessoas que estão habituadas a pensar processos, a pensar formas diferentes de se fazer as coisas. Temos UX experts espalhados um bocadinho por todo o mundo, em grandes casas em que são referências em termos do UX. Portanto, não temos dificuldades, temos, antes pelo contrário, dificuldades em conseguir que eles percebam que em organizações já estabelecidas a forma de trabalho é diferente, o grau de exigência, a tal capacidade de relacionamento e de trazer os outros colegas atrás é naturalmente mais exigente. Stephen, desculpe, falávamos lá fora de uma questão que tinha que ver com os atrasos nos serviços digitais em Portugal e no facto de alguns grandes players não estarem presentes no nosso país. Fala-nos um bocadinho disso. Sim, antes de mais eu acho que vale a pena realmente retomar o facto de termos consciência que estamos a atravessar um período de uma revolução em Portugal muito positiva. Ou seja, e mais especificamente agora indo das grandes empresas para as pequenas startups tecnológicas, estamos a assistir a uma geração que está em criação e em curso neste momento nos últimos 5 anos, que não teve paralelo na história portuguesa. Portanto, um conjunto de pessoas que estão nos seus 20 e tal, 30 e tal anos, que têm uma ambição global, que são muitíssimo qualificados e que com a difusão de informação e de conhecimento têm a ambição de virem a ser as próximas grandes empresas a nível mundial. E é para essas empresas também que as grandes empresas perdem muitas vezes os recursos humanos. Isto é muito positivo e apesar de estarmos no início, a verdade é que temos já hoje em dia empresas portuguesas que levantaram rondas de capital internacionais muito grandes e muito significativas, empresas como a Farfetch, a Veniam, a Unbabel, a Uniplaces, a Aptoide, a OutSystems, naturalmente, etc. Portanto, há 8, 9 empresas que nos últimos 5 anos levantaram grandes rondas de capital. Nós temos tido a sorte de estar por trás de 2/3 a 75% dessas empresas. Fomos nós os primeiros investidores a entrar e temos visto o crescimento dessas empresas, desde que são 2 ou 3 fundadores e 4 ou 5 pessoas, para centenas de empregados, e temos assistido a isso em direto. E, portanto, não devemos desvalorizar, por um lado, esse movimento, porque é um movimento de base da sociedade portuguesa que está a acontecer pela primeira vez, em que as pessoas não querem ir trabalhar para grandes empresas, querem fazer a sua própria empresa e têm ambições mundiais como nunca se viu antes em Portugal. Mas, por outro lado, também estamos ainda no início desse caminho. E, por exemplo, em Londres, isso demorou uma década a transformar Londres num grande hub tecnológico. Recentemente saiu um estudo internacional em que colocava Lisboa
como uma das 5 capitais europeias mais atrativas para começar uma empresa de base tecnológica, e o estudo não foi feito só com portugueses, foi feito a nível europeu e, portanto, foram contactados centenas ou milhares de fundadores de empresas a nível europeu, e as pessoas querem vir para Portugal, querem vir para Lisboa, e obviamente Web Summits, etc., ajudam a reforçar esse nosso posicionamento. Mas, por outro lado, também não podemos embandeirar em arco, e o que nós vemos, e indo ao seu ponto, é que há uma série de serviços que começam a estar disponíveis noutros países e que em Portugal não estão. Temos a sorte de ter a Airbnb, o Uber, pelos vistos agora vamos ter mais a sério, temos acesso a uma Spotify, mas, por exemplo, não temos acesso a ter a Tesla verdadeiramente em Portugal. Não temos lojas da Apple verdadeiramente em Portugal. Não temos o Apple Pay, não temos o Google Wallet, não temos serviços de on-demand economy em que nós possamos, a qualquer momento, carregar em 2 botões e ter uma pessoa a trabalhar na nossa loja à tarde porque faltou outra. Todos esses serviços que estão a transformar e a digitalizar a economia e a forma como todos nós trabalhamos no dia-a-dia, muitos deles não estão a chegar a Portugal. E a culpa não é das empresas, não é do governo, mas temos que pensar que só porque estamos a entrar numa era digital, algumas das debilidades fundamentais do país não desapareceram. Porquê é que eles não vêm? Estas empresas que começam nos Estados Unidos, em Inglaterra, na Alemanha e tipicamente expandem-se para a França, chegam à Espanha e param na nossa fronteira. Porque nós temos ao mesmo um mercado pequeno, mas não é só porque é pequeno, é porque temos um baixo poder de compra. E muitos destes serviços requerem alguma massa crítica. E nós temos que estar atentos como sociedade a tudo isto, porque temos aqui um risco de ficar numa segunda divisão mundial de serviços digitais. E como é que isso se contorna? Contorna-se com, número 1, criando riqueza no país, para que todos nós possamos comprar esses serviços, mas contorna-se com políticas muito direcionadas a nível das grandes empresas, pequenas empresas e do Governo e do Estado, para facilitar e desburocratizar e eliminar todos os entraves que possam existir e, em última análise, ir lá ter com eles e pedir-lhes e perguntar-lhes o que é preciso para que eles venham para Portugal, porque, efetivamente, muitos desses serviços que nós não nos apercebemos porque vivemos cá, mas os espanhóis já têm acesso a algumas coisas que nós começamos a não ter. E isto lembra-me quando, nos anos 80, as pessoas iam comprar Molinex a Espanha e ficavam cheios de medo de atravessar a fronteira, e agora nem sabemos que Molinex é que existem do outro lado. E, portanto, não podemos também tomar nada por garantido, mas, por outro lado, estamos a viver uma época de ouro em termos de tecnologia e em termos de empreendedorismo português, e devemos realçar isso, desde que não se exagere e não se embandeire em arco. Bom, o digital como agente transformador de uma nação é um aspecto crucial, foi falado aqui, abordado em diversas formas. Como é que podemos aproveitar o potencial da economia digital também para atenuar disparidades regionais dentro do país? E qual deve ser o papel do Estado como dinamizador do digital? Porque é crucial para desburocratizar, como já falámos aqui, como a Sra. Ministra, aliás, falou muito bem, mas também será crucial, como dizia o Stephen, para nos dar condições para sermos uma espécie de hub de empreendedorismo digital europeu, limando algumas arestas e limando aqui alguns entraves para este desenvolvimento. Quem quer avançar? Tinha-me falado disso. Vamos lá ver. Nós tendemos... O tema de criarmos aqui um hub de empreendedorismo digital, aliás, como diz o Stefan, ou seja, nós atravessamos uma época de ouro em Portugal nessa matéria, e felizmente que houve aqui esse shift cultural, eu diria, nos nossos jovens, que permitiu que hoje em dia, de facto, a dinâmica seja completamente diferente. E começou a haver mais talento alocado a este tipo de temas, também começou a haver financiamento, que há uns anos atrás era muito difícil de obter, ou seja, criou-se uma dinâmica muito positiva, e o tema da Web Summit é um exemplo típico de como é possível atrair um player de grande calibre para Portugal atualmente. Esta conversa não podia ser tida há 10 anos ou há 5, quer dizer, era uma realidade completamente diferente. E, portanto, há aqui, de facto, neste momento, uma dinâmica em Portugal que favorece este tipo de desenvolvimento. O que provavelmente nos falta aqui, de facto, ou de forma é que isto pode ser melhorado, falta, provavelmente, endereçar melhor alguns dos desafios que temos, ou seja, se temos um tema de talento, provavelmente temos que ser mais proativos na forma como criamos condições para as pessoas irem mais
estarem mais alocadas aos temas de tecnologia. Esse é um tema evidente. Há um potencial enorme de reciclagem de skills, mesmo nas camadas mais jovens, porque há claramente apetências e pessoas que hoje em dia são formadas em áreas que têm menos mercado do que as áreas de tecnologia e, portanto, o potencial existe, clarissimamente. Eu diria, agora em jeito de brincadeira, temos que convencer as senhoras que as áreas de tecnologia são sexy, porque, para ser sincero, hoje em dia começamos a ver, sobretudo nas áreas de tecnologia, e o digital, felizmente, não é só tecnologia, mas nas áreas de tecnologia, a percentagem de rapazes é muito superior à percentagem de raparigas e, portanto, isso devia dar-nos que pensar, porque nós precisamos de determinado tipo de skills e, portanto, quando nós dizemos que temos poucas pessoas, se calhar faltam-nos as raparigas, porque rapazes já lá temos bastantes. Não é? Mas isso é uma questão a endereçar. Eu tinha essa provocação para vos uma fazer. provocação. Qual é o lugar das mulheres nesta economia digital? Porque eu olho para o palco e só vejo homens. Portanto, parece que toquei num ponto fraco. Tocou. Mas, portanto, há um tema de claramente endereçarmos a questão do talento, há um tema do próprio, naturalmente, do Estado ajudar a desburocratizar uma série de processos que alteram e que influenciam os nossos custos de contexto. Pessoalmente, eu acho que há margem de manobra para o Estado, enquanto entidade económica, fazer a transformação de alguns dos seus processos de negócio. Uma vez, se nós estamos a falar de eficiência energética, por exemplo, que nós hoje não falamos muito de Internet of Things, mas de eficiência energética, toda a eficiência energética do Estado, e pode haver poupanças enormes numa série de processos em que o Estado não é só regulador, é agente económico e pode contribuir brutalmente para a transformação numa série de áreas. Podíamos falar da mobilidade nas cidades, podíamos falar nos temas da saúde e na otimização dos cuidados de saúde, porque o Estado aí não é só regulador, é um agente que atua e, portanto, há um potencial enorme. Aí, claramente, porque cria mercado, ou seja, nesse aspecto criam-se oportunidades e cria-se mercado. Por último, eu acho que, de facto, uma estratégia muito concertada, e construindo naquilo em cima do que dizia o Stefan, uma estratégia muito concertada de endereçar o que nos falta e de procurar trazer para Portugal os players que nos interessa trazer para Portugal, face ao contexto que nós já temos, que é de facto muito interessante, tem um potencial enorme de fazer crescer ainda mais a dinâmica que já temos hoje. Sim. Bom, nós infelizmente temos o tempo muito, muito apertado, mas o Luís Pedro Duarte está ali a pedir a palavra e uma vez... É muito rápido. É porque nós também não apanhámos a primeira onda da Revolução Industrial. Tínhamos um contingente forte de imigração para o Brasil, não tínhamos estabilidade política, tínhamos problemas financeiros, tínhamos um problema de analfabetismo tremendo e nós não apanhámos a primeira onda da Revolução Industrial. E andámos, quem estudou no século passado, a ouvir sempre as causas estruturais do atraso da economia portuguesa. E o que está a ser dito é que nós podemos correr o risco de perder esta etapa. Eu não sei se isso vai ser muito ou pouco grave, porque acho que isto é tudo muito mais dinâmico do que se pensa. Ou seja, desde o ano 2000, metade das empresas desapareceram do índice do Fortune 500. Foram compradas, metade desapareceu. O tempo médio de permanência no índice era 50 anos, hoje em dia é 12. Portanto, lá está o efeito Uber, que amanhã aparece não sei de onde. Portanto, o tema que o Stefan e que o resto do painel está a levantar é, de alguma forma, de algum alerta, porque nós continuamos com um tema crítico, que é este da atratividade do investimento estrangeiro, porque agora não basta vir para cá o Web Summit. Para já vem, porque obviamente o país oferece boas condições de atrair o evento, mas a questão é, e o depois é o quê? Pergunta, que empresas é que ficam sediadas em Portugal e pagam impostos em Portugal? Isto pode ir da sua pergunta, Mafalda, então como é que ficamos ricos? Ficamos ricos quando houver empresas a pagar impostos cá em Portugal. O problema da uberização da economia é precisamente esse, não é? Mas isto foi a questão, eu sei que isto agora está muito na moda, eu não quero ir por aí, mas o tema da competitividade fiscal do país é um tema. Claro, sim. Quer para as empresas, porque estas empresas, mesmo nós, não sei o que é portuguesa, startup portuguesa, provavelmente a sede não está em Portugal. Algumas estão cá. Algumas? Algumas. Mas, Mafalda, vamos ver, e mais. A Uber há pouco tempo reportou 1.000 milhões de prejuízo. Depois também valem muito, são muitos unicórnios. E é um pequeno empregador, e é um pequeníssimo empregador. Depois, portanto, o tema da riqueza para o país, porquê? Porque é mais fácil levantar capital, bem, que o Stefan ajuda imenso, mas além do Stefan, é mais fácil levantar capital noutras cidades. E, portanto, se calhar é mais fácil ficarem lá sediadas fiscalmente, porque são países ou cidades que têm isso no seu
pacote, passa a expressão, da atratividade. E depois há uma última questão, só para terminar, Miguel, desculpa, muito rápido, que é o dos indivíduos, porque em parte disto resolve-se tendo mais pessoas a viver em Portugal que consumam mais e que automaticamente dinamizam a economia. Claro. Miguel, só muito rápido, peço-lhe para... Eu acho que, mais uma vez, eu acho que isto resume-se muito ao tema da competitividade e não é por ser digital ou não, porque muitas das considerações que tínhamos a fazer agora não é por ser a Farfetch ou ser uma PME que produz sapatos. Portanto, eu acho que nós estamos a falar da competitividade da economia portuguesa também a nível global. E há bocado também falou-se do tema da revolução de vários setores. Isto, mais uma vez, eu acho que volta ao ponto, isto tem que estar ao serviço dos objetivos da empresa, seja a internacionalização, seja lucro, seja, quer dizer, qualidade de serviço, mas é preciso perceber muito bem qual é o problema que se está a tentar resolver quando se mete a palavra digital. Sou pena de simplesmente, quer dizer, fica bem, mas não se está a resolver nenhum problema concreto. E aqui o que nós estamos a tentar fazer é ter empresas competitivas, utilizem elas o digital mais ou menos, seja para ter uma audiência, um público maior, porque conseguem, no fundo, extravasar a geografia do país, como também foi referido aqui, ou porque conseguem ser mais eficientes e conseguem atacar e ser mais, e portanto ser mais competitivas e ter preços mais baixos para as restantes empresas. Mas eu acho que resume-se muito a o que é o objetivo da empresa, o que é que nós queremos, como é que elas podem ser competitivas e vamos alavancar o digital, que de facto é uma tecnologia nova, para conseguir esses objetivos. Eu acho que muitas vezes, eu acho que se confunde, vamos dinamizar aqui o digital, esquecendo-se que isto aplica-se a tudo, quer dizer, aplica-se à economia como um todo e às empresas como um todo. Muito bem, acho que ficaram lançadas aqui algumas pistas bastante importantes. Eu agradeço a todos a generosidade destas vossas partilhas. Acho que percebemos que é preciso conjugar de várias formas os verbos acelerar, os verbos criar, experimentar e por vezes também errar. E que errar muitas vezes pode ser muito bom porque é sinal que andamos a testar caminhos novos. Agradeço a todos a vossa presença e a vossa atenção e à tarde continuará este 26º Digital Business Congress. Obrigada.